Olá, amigos e amigas. Bom, vamos discutir, debater neste vídeo algo muito curioso que está começando a acontecer no futebol da América do Sul. Bom, quando o Flamengo consegue o título da Libertadores de 2019, instaura-se um debate, notadamente aqui no Brasil, de que talvez o Flamengo não tenha mais adversários no cenário nacional e até mesmo no cenário sul-americano. E essa leitura é muito legítima porque clubes como o Flamengo precisam de poucos ajustes, né? Precisam, na verdade, não de ajustes, mas de poucas ações corretas do ponto de vista institucional para que as coisas deem muito certo dentro de campo. E esse Flamengo, portanto, ele pode sim conquistar, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional, muitas conquistas em sequência. Porém, um problema começa a aparecer para as pretensões flamenguistas e também para as pretensões de outros clubes grandes aqui do futebol brasileiro. Um gigante sul-americano, um grande bicho-papão da América do Sul, começa a sair das sombras. Eu estou me referindo ao Boca Juniors. E esse Boca Juniors, hoje ele começa a se configurar como uma grande equipe de futebol sul-americano, porque ele reúne, na verdade, alguns pontos muito interessantes que sempre estiveram presentes nos grandes Boca Juniors que conquistaram os títulos da Libertadores no passado. Notadamente a partir de 2000, né? Porque em 2000 chega ao comando do banco de reservas do Boca um técnico bem diferente. Então, um grande técnico, um técnico certo, precisava estar no Boca naquele momento para que ele conseguisse um título. E esse técnico era o Carlos Bianchi. Ele chega em 2000, o Boca já tem 2 títulos da Libertadores e ele consegue com o Boca Juniors um 3º título da Libertadores. A partir daí, foi muito simbólico o que aconteceu no Boca. Um esquema ideal passou a ser tido como um dos responsáveis por aquelas conquistas. Um esquema certo, o esquema que era o 4-3-1-2. Um jogador muito diferente também apareceu naquela equipe, então aquela equipe precisava também de um jogador que fizesse muita diferença. Então esse é o segundo ponto. A gente tinha um papel executado pelos volantes primordial, um papel que facilitava o jogo criativo, a criação do jogo um pouco mais à frente pelos jogadores. Então o papel dos volantes era vital e naquele Boca Juniors ele funcionava muito bem, havia uma trinca de volantes ali funcionando muito bem, com um volante que era misto, pisava um pouco no ataque, estava também o tempo inteiro no campo de defesa, mas havia sobretudo 2 volantes marcadores, que continham ali, que continham o jogo, que impedia com que os adversários chegassem com facilidade à área do seu goleiro. Bom, além disso, a gente tinha um papel muito importante exercido pelo enganche. E a palavra enganche ficou muito comum, muito conhecida aqui no Brasil, porque aquele que desempenhava essa função naquele Boca Juniors era o Juan Ramón Riquelme. Bom, a gente tinha também uma equipe certa para um esquema certo, ou seja, o técnico conseguiu achar os jogadores ideais para os intérpretes ideais para o seu esquema de jogo. A gente tinha, além disso, algo muito importante daquele Boca que esteve ausente de outras equipes, esteve ausente sobretudo daquele Boca de 2008 até os dias atuais. Os dirigentes protegiam demais o seu técnico, tanto no caso do Bianchi como o técnico de 2007. Os dirigentes praticamente legitimavam até mesmo os erros dos seus técnicos. E nesse sentido ficava muito difícil para que a torcida perseguisse ou criticasse o trabalho do seu treinador. Então todas essas condições que a gente viu naquele Boca Juniors, naqueles Bocas que conquistaram os títulos do começo dos anos 2000 e também de 2007, todas aquelas condições, a gente percebe que hoje elas existem no Boca Juniors atual. O técnico de 2000 a 2003 foi o Carlos Bianchi. Ele consegue repetir a dose em 2001. Em 2002, o Boca contudo, eliminado nas quartas de final da Libertadores. Foi eliminado pelo Olímpia, que depois eliminaria o Grêmio da Libertadores. Chegaria à final, perdendo em casa por 1-0 para o São Caetano, mas reverteria as coisas vencendo por 2-1 aqui no Pacaembu, em São Paulo. Depois dessa conquista, depois dessa edição da Libertadores, o Riquelme vai-se embora para a Espanha, o Boca fica sem o seu enganche. Em 2003, o Bianchi ele tem que lidar com esse problema porque não havia ninguém na Argentina que conseguisse fazer o trabalho do Riquelme. O que ele faz? Não havia nenhum enganche com a mesma capacidade técnica do Riquelme. Ele resolve fazer o seguinte, ele resolve colocar o Tevez no lugar do Riquelme. O Tevez, contudo, não era aquele jogador que tinha todas as condições de enganche do
Riquelme, o que o Bianchi faz? Ele praticamente pensa todas as ações que eram executadas pelo Riquelme, então ele praticamente divide, né, essas ações. Alguns jogadores vão executar algumas daquelas ações, enquanto um outro jogador passaria a executar outras ações. No caso, o Tevez passaria a executar algumas ações muito parecidas com o que fazia o Riquelme. Por exemplo, a condução do jogo, por exemplo, proteger a bola no meio de campo até que outros jogadores aparecessem em boa condição de passe, por exemplo, a condução da redonda ali pelo corredor central. Isso o Tevez fazia muito bem. Na final de 2003, a gente percebeu que no primeiro jogo contra o Santos, o Bianchi jogou com 4-3-1-2, com o Tevez fazendo aquele papel de enganche. No segundo jogo, contudo, ele vai a campo com 4-4-2, tendo o Tevez praticamente como um segundo atacante, mas um segundo atacante que também retornava ali, trabalhando sobretudo ali no campo de ataque, retornava para fazer também as vezes do enganche. Bom, a partir daí, o Boca fica 2004, 2005, 2006 sem nenhum título, treinadores são muito questionados, muito condenados pela equipe, treinadores que não conseguem repetir o sucesso do Bianchi. Só que em 2007 um técnico chega no Boca e resolve fazer a mesma coisa que fazia o Bianchi, aplica o mesmo esquema de 4-3-1-2, né? Esse técnico é o Miguel Ángel Russo. O Miguel Ángel Russo, ele resolve fazer o seguinte: vamos fazer a mesma coisa que o vice-rei fazia, o virrei fazia. Então ele aplica ali o 4-3-1-2, ele praticamente recebe o Riquelme de volta, que volta nesse momento da Espanha para atuar no Boca Juniors novamente. Então o Riquelme passa a ser o sem enganche, as coisas todas funcionam muito bem e o Boca consegue, com o Russo, o seu 6º título da Libertadores. A partir daí, um outro hiato se estabelece no Boca e ele fica desse tempo, de 2007 até os dias atuais, sem um outro caneco da Libertadores de América. Em outras palavras, o Boca praticamente desapareceu do cenário das grandes conquistas da América do Sul. E tampouco significou alguma coisa ele ter conquistado títulos locais, porque para o torcedor do Boca isso não importa quase nada. Para eles, um título do campeonato local é apenas uma espécie de alívio, uma felicidade mínima, uma alegria mínima, mas não é grande coisa, porque eles acreditam que o seu Boca Juniors é de fato um clube muito diferenciado no cenário sul-americano, o maior clube da América do Sul, e o que vale mesmo para essa equipe, para esse clube, é a Libertadores de América. Então, nesse sentido, o Boca de fato esteve nas sombras nesses anos todos, só que agora o gigante começa a voltar das sombras. Por quê? Porque todas aquelas condições dadas da equipe do começo de 2000 quanto daquela equipe de 2007 estão dadas novamente. O Boca tem o técnico certo, que é o Russo, e o Riquelme, como dirigente, protege esse Russo, impede com que ele receba as críticas da torcida e de outros dirigentes. O Boca tem o papel dos volantes funcionando muito bem. Hoje ele não tem uma trinca de volantes, ele joga com 2 volantes, mas um deles é excepcional, que faz o trabalho de 2 ou 3 ali, que é o Jorman Campuzano, colombiano. O Campuzano tem ao seu lado o jogador Guillermo Poli Fernandes, que até pode sair do Boca agora, né? Mas que terá ali uma substituição do Nicolas Cataldo, por exemplo. Qualquer um que entra no lugar do Poli Fernandes costuma fazer algo muito parecido, sem que a equipe perca qualidade. O importante mesmo é o Campuzano. Este jogador aqui é o primeiro volante que protege a primeira linha e que também dá toda a condição, até mesmo para que o volante ao seu lado crie um pouco mais à frente, atue às vezes como volante misto, indo e voltando, como um daqueles volantes mistos do começo lá do século, dos anos 2000 com o Bianchi. Bom, e aí, se a gente pensar essa equipe do Boca, ela tem também uma equipe certa, né, um esquema certo, que é não é mais o 4-3-1-2, não pode ser o 4-3-1-2, é na verdade um 4-2-2-2, ele entra com 4-4-2, que vira um 4-2-2-2, às vezes mudando ali para 4-3-3, às vezes a gente vê até mesmo um 4-3-1-2, mas ele entra com 4-4-2 e na prática a gente vê um 4-2-2-2, que é o que funciona hoje, nem tudo precisava ser igual. O fato é que ele achou jogadores bons intérpretes para esse esquema de jogo. Né? E os jogadores que entram hoje dão conta muito bem do recado. Se a gente pensar essa equipe titular do Boca, ela tem o goleiro Andrada ali e à sua frente a primeira linha com o Buffarini, Zambrano ou o Lopes e o esquerdoso, insubstituível esquerdoso. E para completar a primeira linha, o Fabra. A gente tem às vezes variações como o Jara entrando no lugar do Buffarini e o Emmanuel Mas entrando no lugar do Fabra. À frente a gente tem a linha de 4 com 2 volantes, o Campuzano e o Guillermo Polo Fernandes, que vai ser substituído provavelmente pelo Cataldo, e o Eduardo Salvio na direita e o Cardona ou Sebastião Vicha na esquerda.
À frente ele tem dois jogadores ali, que é o Tevez e o Soldano. O Soldano, pouco se falam dele, mas é um jogador que tem ações muito importantes para aquele Boca. Ele facilita o trabalho de todo mundo, ele não faz muitos gols, mas ele ajuda muito, tanto na marcação, como permitindo que outros jogadores usem os espaços que ele abre ali perto da área. Quando joga o Ábila no lugar do Soldano, a coisa funciona mais ou menos do mesmo jeito. Mas o essencial aí, uma outra coisa que o Boca precisa, o Boca tinha nos anos 2000, um grande jogador que fazia diferença. O Boca de novo tem um grande jogador que está fazendo a diferença. Eu me refiro ao Tevez. O Tevez estava caminhando para o fim de sua carreira, praticamente, inclusive uma carreira, ele criticava todos os treinadores que passavam pelo Boca, não estava nada bem na equipe, não estava jogando futebol. O Russo resolveu que o Tevez seria o seu jogador. Ele percebe que o Tevez precisa realmente da sua condição física, da sua explosão muscular para conseguir jogar muito bem. E o que ele faz? Ele encurta o campo para o Tevez. Ele praticamente reduz o campo. O campo do Tevez é apenas o campo de ataque. Então ele vai se movimentar ali no ataque, seja como o segundo atacante, às vezes até fazendo do centroavante, seja como enganche, porque ele retorna muitas vezes para participar da criação, assim como ele fez naquele Boca de 2003 do Carlos Bianchi. Ou seja, um grande jogador está novamente em campo, o Tevez está jogando muita bola e hoje é um jogador quase insubstituível nesse time, assim como um Campuzano. Então essa condição dada também está colocada para o Boca. A gente tem, portanto, o técnico certo, a gente tem o papel dos volantes sendo exercido de uma forma brilhante também, a gente tem o papel de enganche sendo executado por vários jogadores, todas aquelas ações do Riquelme hoje são executadas da mesma forma, mas por muitos jogadores, né? A gente tem, portanto, um esquema correto, com intérpretes corretos, a gente tem dirigentes protegendo o treinador e fazendo com que ele atue com muita tranquilidade. Bom, então essas condições dadas apontam que esse Boca pode sim ser muito diferente. E quando a gente olha para dentro do campo, a gente percebe que de fato essa equipe está jogando muita bola nos dias atuais. Está jogando o fino da bola, é uma equipe extremamente competitiva, que tem os adversários têm muita dificuldade de fazer gol no Boca, e mesmo quando a equipe empata algum jogo, todo mundo percebe que empatou, mas que a equipe sai do jogo atuando muito bem. E que no mínimo não perderia as partidas que empata. Ou seja, esse Boca de fato é hoje uma equipe muito forte, que inclusive pode gerar um outro problema para os clubes brasileiros, porque esse Boca pode fazer com que o River também fique ainda mais forte, mas esse gigante que estava de fato adormecido no cenário do futebol sul-americano, hoje ele volta à luz, volta ao palco do futebol sul-americano e de fato pode complicar muito as pretensões de Flamengo ou de outros postulantes a títulos da Libertadores aqui no Brasil. Então, meus amigos, acho que a coisa vai ficar muito mais interessante agora no futebol da América do Sul, com a presença de um Boca Juniors forte, muito forte e bem disposto a recuperar a sua função ali de o grande bicho-papão dos títulos da Libertadores de América. Então que os brasileiros se cuidem, porque as coisas vão ficar muito complicadas para todos os nossos clubes a partir de agora. Muito obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final.